Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos ter uma breve oração. Senhor, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Ano. E curiosamente, a única parábola que consta a palavra ano é a parábola da figueira estéril. Eu gostaria de dar o título a essa meditação, a essa reflexão, por mais um ano. É uma grande responsabilidade sempre trazer a palavra de Deus, mas principalmente numa época como essa, quando nós estamos findando um ano. E gostaria então de destacar esse tema, por mais um ano. Deus colocou diante de nós um grande relógio, o relógio solar. Os judeus seguiam um calendário lunar, nós seguimos um calendário solar, e esse relógio nos dá conta do passar do tempo, esse grande astro. Nós sabemos que temos as manhãs, as tardes, o frio, o calor, e assim nos damos conta que o tempo vai correndo, vai transcorrendo. Quando aqueles que estiveram prisioneiros na Bastilha, quando da tomada da Bastilha foram libertos, eles ficaram chocados, porque quando disseram a eles, quando foram informados, o tanto de anos que ali haviam estado, naquele lugar tétrico, escuro, não tinham noção de quanto tempo ali haviam estado. Na verdade, meus irmãos, os dias são curtos e são demasiados para que os valorizemos. Nós temos uma abundância de dias. Por exemplo, quem tem 70 anos, quem completou 70 anos de idade, que é a média que nós vimos lá no Salmo 90, diz que viveu 25.560 dias. 25.560 dias. É uma somatória. E basta ao Criador do Universo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mover um pouco o eixo do globo terrestre para que produza calor e frio no movimento da Terra. E esse movimento está nos mostrando esses fragmentos de tempo compartimentos, que nós resolvemos chamá-los de anos. Quantos anos nós temos, quantos anos nós vivemos, e assim por diante. E nós temos também a utilidade do relógio. Eu mesmo aqui estou com um relógio digital diante de mim, para controlar o meu tempo, mas uma das utilidades do relógio, principalmente do despertador, é que nós não vivamos distraídos, mas não tem nenhuma serventia. Um despertador, quando ele toca pela manhã, e se nós ficarmos demorando, ou ficarmos ali, e podemos até, inclusive, perder o horário do nosso compromisso. O despertador é uma advertência, e cada ano, cada culto de final de ano, como nós estamos vivendo aqui hoje, e como tantos que tivemos, na verdade, é uma advertência que o tempo está passando e que nós temos que tomar as decisões mais importantes da nossa vida. E a nossa decisão mais importante é da nossa paz com Deus. Nós sermos justificados pela fé, tendo paz com Deus. E
Outras decisões, na verdade, são importantes e algumas delas nós queremos concluí-las ou tomá-las antes que se encerre esse período que nós chamamos de ano. Não é certo que muitos de nós fizemos alguns planos, estamos fazendo alguns planos, e às vezes fazemos os planos sem nos darmos conta de que esse tempo se vai esvaindo, vai se transcorrendo dentre as nossas mãos. Então, essa parábola que fala sobre o ano é uma parábola pequena, fácil de memorizá-la. Ela tem muita graça, mas tem uma solene advertência que eu gostaria de deixar com todos nós nessa noite. A primeira lição que nós depreendemos desse texto, dessa parábola, que vale a pena, à guisa de introdução, rememorá-la, que o homem que tinha uma figueira plantada numa vinha, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que escave ao redor dela e lhe ponha estrume, se vier a dar fruto, bem está, se não, podes mandar cortá-la. A primeira lição que nós destacamos é a seguinte: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Não era uma coisa incomum. A terra era rasa e acabavam nascendo plantas, às vezes, com espinhos. E, no caso, essa figueira cresceu numa vinha. E esse homem a tinha ali plantada na sua vinha. E essa figueira, então, ocupava um lugar altamente prestigioso, favorecido. Mas o fato é que ela não estava correspondendo. Qual é a finalidade de uma árvore frutífera? Produzir frutos. E ela plantada num lugar tão importante, recebendo cuidados, ela não produziu durante 3 anos. Meus irmãos, a nossa geração, nunca uma geração recebeu tanto quanto a nossa geração tem recebido. E nós somos, por isso, também responsáveis. Esta figueira pertencia ao que a plantou, que a colocou no seu lugar e cuidou dela com esmero. A lição que nós concluímos aqui é que nós também pertencemos a Deus. Nós somos propriedade de Deus e devemos então ter essa consciência de que Deus, depois de criar o mundo de uma forma admirável, de criar o mundo do nada, preparar todas as coisas, Ele colocou no mundo a sua criatura, obra-prima. Ele colocou aqui o nosso habitat, o lugar onde residimos. Mas por que tentar fazer desse mundo como nossa propriedade, sendo que o mundo e os homens e tudo pertence a Deus? O salmista diz que do Senhor é a terra, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós somos propriedades de Deus. Embora muitos vivam como se fossem donos desse mundo, como se tivesse o controle de todas as coisas. E assim, ocorreu com um homem que pensou que tinha o domínio de todas as coisas, porque o seu campo produziu em abundância, e ele ficou bastante perturbado e disse, o que eu vou fazer agora? Diante de tanta abundância. Ele disse, eu vou derribar os meus celeiros, eu vou reconstruí-los ainda maiores, e vou fazer aquilo que todo ser humano ingenuamente pensa que traz significação à vida. Ele disse, eu vou descansar, comer, beber, regalar. Ele disse, vou dizer à minha própria alma, era um solilóquio, ia dizer para si mesmo, descansa, come, bebe e regala-te. Então Deus lhe disse naquela noite, lhe disse, essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Diante de tantas iniciativas e os nossos planos, como que nós estamos diante desse fato, de que a qualquer momento Deus pode, Ele é a grande realidade,
Quer nós estejamos ocupados, quer nós tenhamos compromissos, sonhos, Deus intervém nas nossas vidas. Como diz o Salmo, tornai filhos dos homens. O homem volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Como na parábola também dos lavradores maus, né? Quando um senhor, ele plantou uma vinha, a vinha era muito comum ali na Palestina, e ele a cercou de sebe para protegê-la, e ele fez um lagar, uma torre, e arrendou. E depois de algum tempo, estando viajando, ele voltou para receber os frutos da sua terra. E mandou que alguns dos seus servos fossem buscar essa renda. E quando chegaram lá, eles foram apedrejados. Um foi apedrejado, outro morto, foram banidos. E depois mandou mais número, uma caravana mais numerosa para buscar, e o mesmo sucedeu. E por fim ele mandou o seu próprio filho, falou que meu filho eles irão respeitar. E eles mataram o filho. É claro que era uma alusão completa ao fato da pessoa de Cristo que foi morto de uma forma brutal. E então, essa vinha não pertencia àquelas pessoas, mas eles viviam como se delas fossem. E por isso eles mataram até o herdeiro nessa segunda parábola, como muitas pessoas também estão suprimindo nas suas mentes. Não é que eles não possam crer em Deus, eles não querem crer em Deus. Eles pensam que realmente este mundo lhes pertence, eles não são propriedade, eles não querem ser propriedade de Deus. Então, eles mataram inclusive o filho, como muitas pessoas têm feito. Como é possível pessoas comemorarem o Natal da forma como se comemorou, sem nenhuma piedade, sem nenhuma verdadeira religiosidade, suprimindo a pessoa de Jesus Cristo, que é o centro das nossas vidas e da sua história. Muitas pessoas, suprimindo a Cristo, seguem como um trem desgovernado, mas que vai parar diante de Deus, a quem terão que prestar contas, que é o proprietário da vinha, para ali serem condenados ou justificados. Apenas duas opções. E muitas pessoas às vezes morrem, no caso de grandes ateus, tiveram uma morte horrível, uma morte pavorosa, porque eles se colocavam no centro do mundo, eles não entendiam que eles estavam inseridos como criaturas e que deveriam viver para a glória de Deus. Tal conhecimento, meus irmãos, de viver para Deus não é uma questão de opinião meramente, é de uma submissão total. O apóstolo Saulo, quando ele caiu por terra, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? A primeira palavra dele foi Senhor. Quando nós entendemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, então nós estamos à sua disposição e devemos orar: Senhor, limpa-me dos meus pecados, fortalece-me, ajuda com tua graça, eu te servirei e tu não te arrependerás de colocar-me na tua vinha. Porque aquele dono, ele estava já concluindo que não havia necessidade daquela vinha estar ocupando aquele lugar. A nossa vida, meus irmãos, é incerta. O versículo 7 diz: pelo que disse o viticultor, há 3 anos venho procurar fruto da figueira, não acho, podes cortá-la. Podes cortá-la. E cortá-la porque está ocupando inutilmente a terra. Não tinha serventia. A pergunta mais intrigante que nós possamos fazer, e devemos fazer a nós mesmos: qual a finalidade, para que tem servido a minha vida? Qual a finalidade da minha vida? Aquela figueira não tinha nenhuma serventia, tanto que o seu dono queria cortá-la. Qual a nossa serventia na nossa família, na nossa igreja, na sociedade, no nosso lugar de trabalho? A verdade é que aquele que não produz e só tira, não tem razão para sobreviver. A figueira estava sugando a força e a substância da terra e nada produzia. E isso é pecado. Pessoa que só recebe e não produz. Não só a planta, mas a própria terra.
nós estamos tendo dias chuvosos agora, e o escritor aos Hebreus diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe parte de Deus, bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, abrolhos, é rejeitada, perto está a maldição, e seu fim é ser queimada. Então, a terra, ela pode receber a chuva, que cai abundantemente, e produzir erva boa, e também pode produzir espinhos e abrolhos. E nesse caso, então, ela não tem serventia, né? Ela está próxima a ser queimada e não tem nenhuma serventia. Em última análise, só existem duas classes de pessoas nesse mundo: as pessoas que acrescentam e as pessoas que tiram, as pessoas que põem e as pessoas que tiram. O dever de todos nós é deixarmos as coisas melhores do que estavam quando passamos, né? E se não diz: eu cortarei. O dono ponderou, porque fazia 3 anos, e ele nada, o viticultor nada podia fazer contra a decisão do dono, porque o dono é soberano. Ele poderia fazer o que bem queria com essa figueira, porque ela estava ocupando inutilmente a terra. Se Deus dissesse a alguns de nós, vamos pensar hipoteticamente, eu não gosto de fazer muitas hipóteses, né? E gosto de fixar no texto, né? Se isso. Mas se Ele nos chamasse, nesse ano que estamos findando, né, nós teríamos um destino, ou a condenação ou a salvação, mas que não nos apanhasse por esterilidade, por falta de frutos, ou por dureza de coração. A Bíblia diz que os antigos, mas ele diz que na velhice ainda darão frutos. Eu sei que nós não somos salvos pelas obras. Às vezes a pessoa diz: eu prego o evangelho com a minha vida. Não, nossa vida não é evangelho, a minha vida não é evangelho. O evangelho é a vida de Jesus, é a sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição. Esse é o evangelho. A nossa vida tem que ser coerente, porque há muitas pessoas que não são evangélicas, que são bons na sua família, são bons para os seus filhos, são cumpridores dos seus deveres, são ótimos cidadãos, mas eles, no fundo, eles têm um pouco de orgulho, porque eles acham que eles operaram a salvação. E a salvação é exclusivamente pela graça. E é claro que nós produzimos frutos, sim, mas como consequência e não como causa da nossa salvação. Eu não falo do evangelho, eu prego com a minha vida. Não, o evangelho tem que ser oralidade. O evangelho tem que ser pregado, anunciado os fatos da vida de Cristo. Mas é importante que aquele que pregue, a sua vida seja coerente com o evangelho. Meus irmãos, quando foi para se cortar essa figueira estéril, improdutiva, como muitas pessoas que nesse mundo, infelizmente, nós não queremos julgar, mas há pessoas que são parasitas, só querem receber, não querem produzir, não querem dar, né? O viticultor disse: Senhor, deixa mais ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha, e adube, né? Por uma palavra mais elegante aqui, né? Deixa mais este ano, para que eu escave ao redor, eu a adube, quem sabe nesse ano ela irá produzir. Meus irmãos, um ano é muito importante, são muitas horas, centenas de horas que nós temos diante de nós, e é um ato da misericórdia de Deus, né? E quando ele diz: deixa por mais esse ano, é uma grande oportunidade para reverter essa situação, nesse período que nós chamamos de tempo. Mas as pessoas que estão brincando com a oportunidade, recusando ano após ano a entregar-se a Cristo, e o faz deliberadamente, porque quando a pessoa se perde, ela se perde porque ela deliberadamente ela quer se perder, ela está distraída, ela não observa o tempo, e se ela se perde, ela é culpada, e se ela se salva, a glória é toda de Deus. Esse são algo que nós pretendemos explicar.
Então não culpe a Deus por causa da dureza do seu coração, mas clame a Deus para que Ele mude o seu coração. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um tempo em que Ele não será achado. Haverá um tempo em que a porta estará fechada. E por isso hoje é o dia aceitável, hoje é um dia oportuno, para que a pessoa possa caminhar, porque ela vai procrastinando, ela vai deixando, ela não toma uma decisão na sua vida. Muitos não professam a sua fé em Cristo. Professam várias outras coisas nesse mundo, mas a fé em Cristo não. Não se batiza, não crescem, não ajudam em nada, não participam e acabam sendo meros consumidores da fé, assistentes e não participantes. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esperar não é um bom negócio, ficar procrastinando e ficar esperando. Nós sabemos que Deus é um Deus longânimo, mas a paciência de Deus tem limite. Nós temos um texto lá no Antigo Testamento, antes do dilúvio, diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porquanto ele é carnal. Aliás, um dos motivos em que a vida ficou mais curta, vamos dizer assim, né? Os antediluvianos viveram muitos e muitos anos, né? Hoje a Bíblia, lá no Salmo 90, fala que a nossa vida é 70, 80 anos, né? Então, ademais, essa paciência de Deus, ela tem limites, e as pessoas dizem: mas Deus tem sido tão misericordioso com pessoa que é tão dura do coração. Nós não temos que citar ninguém, comparar com quem quer que seja. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. Essa é uma questão pessoal, é uma questão que você tem que decidir, e como assim a morte é uma questão personalíssima, essa decisão também é uma decisão pessoal. Eu tenho visto muitos debates, às vezes na televisão, pessoas que eram protestantes se converteram ao catolicismo, do catolicismo se converteram a protestantes. Eu não tenho nenhum deles visto o seguinte: eu me converti a Cristo Jesus, verdadeiramente a Cristo, porque eles estão se convertendo a movimentos e não a pessoa de Jesus. Eu sou calvinista, não sou arminiano, mas não foi Calvino que morreu na cruz por mim, não foi Armínio, foi o Senhor Jesus, né? Eu creio que a doutrina calvinista enaltece muito mais a grandeza e a salvação vinda da parte de Deus, porque a Ele pertence a salvação. E ademais, essa paciência não é em todos os casos, né? E as pessoas não reagem da mesma forma na última hora. Aqueles ladrões ao lado de Cristo na cruz eram os homens mais velhos do mundo, porque restavam pouco tempo, poucas horas para que eles pudessem tomar a decisão ali, e apenas um teve essa consciência e disse: eu mereço, eu sou um pecador. E olhou para Jesus com fé e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, essa figueira, ela teve uma segunda chance. Eu não digo só da morte, mas há um pecado terrível, que é o pecado contra o Espírito Santo. Quando Deus pode endurecer o seu coração em determinadas situações, né? Que é chamado o pecado para a morte. A pessoa vai endurecendo, depois, mesmo que ela queira, não é que Deus não vai agir, ela também não vai conseguir mais, porque depois que ouvimos tantas coisas, tantas pregações, tantos cultos de finais de anos, né? As mesmas advertências, não só de gratidão, mas sabendo sobre a efemeridade da vida, a transitoriedade da vida, a verdade de que Deus pode intervir a qualquer momento e nos chamar. Nós não podemos viver uma vida inútil, uma vida estéril, como era a vida daquela figueira. A figueira teve uma outra oportunidade. Nós temos um hino que diz: Cristo vai hoje passar, né? Cristo vai hoje passar. É uma grande oportunidade. Se dissesse a Pedro, né, que ele teria uma outra oportunidade, e teve uma grande oportunidade, ele poderia testemunhar isso, dessa oportunidade. A questão do fruto, meus irmãos, Deus merece
o máximo de frutos que possamos dar a Ele. Buscar fruto, motivo justo do dono, é o que se esperava de uma figueira, que em média demorava 3 anos para estar madura. É uma analogia aqui com o ministério de Cristo também, 3 anos do seu ministério. Ele adverte solenemente, né? E então, nós devemos produzir frutos de arrependimento. Eu sei que nós não devemos ameaçar as pessoas, colocar medo, mas João Batista dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir, né, da ira divina? A produzir frutos de arrependimento, produzir frutos de arrependimento. Eu creio que muitas pessoas têm esse medo e ficam pensando: se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e pensam fazer o suficiente para entrar no paraíso apenas, né, para assegurar a felicidade no céu. Essas pessoas que agem só por medo não entenderam a justificação pela fé, e mais cedo ou mais tarde acabarão abandonando os retos caminhos do Senhor. Mas devemos seguir a Cristo em todas as hipóteses. O poeta disse: ainda que não houvesse céu, eu te amara, e ainda que não houvesse inferno, eu temeria. Mesmo que não houvesse céus, meus irmãos, nós amaríamos a Deus pela preciosidade de Cristo. Quando nós começamos a ler nos Evangelhos, principalmente, eu sei que o Antigo Testamento é importante, mas ali é o auge da revelação, né? O Cristo é o apogeu. E quando nós começamos a ler sobre a pessoa de Cristo, o amor de Deus, ainda que não houvesse céu, nós seríamos, mas há um céu, né? Há um céu. E ainda que não houvesse inferno, eu temeria. Não fazemos nada por medo, mas fazemos porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, o Espírito age na nossa vida. Nós não queremos viver uma vida estéril. E a figueira estava condenada, não por ser uma questão nociva. A pessoa fala: ele é bom, ele não faz mal para ninguém. Às vezes faz mal só para si mesmo, quando ele bebe, quando ele joga, quando ele isso e faz aquilo. Não, a figueira foi condenada por ser uma árvore, não era nociva a ninguém, mas era estéril, improdutiva. E o Espírito Santo nos dá uma vida frutífera. Nós conhecemos os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não existe lei. Nós somos chamados para parecermos com Jesus. O diabo quer que nós nos pareçamos com ele. Jesus falou: vocês são filhos do diabo, vocês querem agradar a ele. Devemos ser parecidos com Jesus, o varão perfeito. E vamos ser na medida da nossa santificação, que o Espírito vai agindo em nós e esses frutos vão ficando evidentes. De sorte que ser cristão verdadeiramente não é estar discutindo religião, tendo uma Bíblia debaixo do braço, mas é vivendo o Evangelho. Não para salvação como a Torre de Babel, um degrauzinho para chegar aos céus, mas como alguém que foi alcançado pela graça, que compreendeu o amor de Deus, que não quer viver uma vida estéril, que quer viver uma vida de santificação. E a pessoa pode dizer: bom, mas eu estou estacionado, minha vida tem sido uma vida inútil. O viticultor disse: vamos deixá-la por mais um ano, vamos cuidá-la nesse ano. 1 ano é a misericórdia de Deus. Deixe por mais um ano, disse o viticultor. 1 ano é uma fração, centenas de horas, significa milhares de horas, e de utilidade nas nossas vidas, na vida do nosso próximo, da nossa igreja, da nossa família, uma vida para Deus. Deus nos concede 1 ano, que estamos quase terminando, e nós sempre temos a esperança que virá um novo ano. E os pecadores são chamados ao arrependimento e ao serviço. Nós, crentes, somos chamados a sermos mais crentes, produtivos, não consumidores da fé. E Ele nos tem dispensado toda classe de favores. Por que não reconhecê-lo
Por que não servi-lo? Por que não amá-lo? Por que tanta demora em entregar-se a Deus? Esses temas, às vezes, são de última hora, de fim de ano. Eu era pastor numa igreja e um dia eu preguei sobre aqueles que são chamados na última hora. E havia ali um senhor, um italiano alto, ele se levantou, logo que estava terminando o culto, veio em minha direção e disse: eu sou chamado em última hora e eu quero fazer a profissão de fé e quero me batizar. E eu falei com o conselho falou: pastor, pode professar esse homem batizar, porque ele é um homem íntegro, e se ele entendeu o evangelho, ele deve. Eu fui no seu enterro, eu gostaria até de ter dado uma palavra para lembrar esse fato, mas não pude, porque não me foi dada a palavra naquele dia. Eu não fico pedindo a palavra em lugar nenhum, mas seria uma coisa rápida, oportuna, para relembrar uma coisa tão valiosa, né? Como aquele homem se converteu e tomou uma atitude tão rápida. Ele não procrastinou, ele não demorou. Porque um ano, meus irmãos, que nos é dado, mas não devemos deixar transcorrer, devemos tomar essa medida em seguida. Por que fazer demorar as coisas? Fazer demorar. Eu fico com vergonha quando eu faço alguém esperar por mim. Eu não gosto de demorar nos meus compromissos, nunca gostei. Tenho vários defeitos, mas esse eu procuro bani-lo da minha vida sempre que possível. E se nós ficamos com vergonha em fazer as pessoas esperar por nós, estamos fazendo Jesus esperar por nós, falando: não, vamos deixar mais para frente, para o ano que vem, para uma outra situação. Hoje é, na verdade, um dia oportuno. Nós devemos fazer de Cristo o centro das nossas vidas. Hoje nós vemos muitos que estão querendo o estrelato. O apóstolo Paulo dizia: eu decidi não saber nada a não ser Cristo e Cristo crucificado. A pregação dele era Cristo. A vida dele diz: para mim, o viver é Cristo. E sem Cristo, meus irmãos, a nossa vida é uma vida estéril. É uma vida que está ocupando lugar inutilmente. Não está produzindo. Porque qual é a finalidade da nossa vida? O nosso breve catecismo diz: glorificar a Deus e usufruí-lo para sempre. Sem Cristo, a nossa vida é estéril, é nociva, por mais que aparente às vezes religiosidade. Gostaria de concluir com 2 versículos da palavra de Deus. O primeiro diz assim, é o Salmo 39:4: dá-me, Senhor, conhecer o meu fim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Dá-me, Senhor, dá-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Nós somos pessoas frágeis, tá? E por isso devemos estar atentos. E finalmente diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, de todas as parábolas que nós temos, posso estar enganado, alguém pode me ajudar, mas é a única que fala sobre ano. E diz: há 3 anos eu vim buscar fruto, não encontrei. Então o viticultor: eu vou cortá-la. E o viticultor diz: Senhor, ele intercede, vamos deixá-la por mais 1 ano. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou adubá-la, e se ela produzir bem-estar? Meus irmãos, vamos olhar para as nossas próprias vidas e ver se temos sido realmente, se reconhecemos que somos propriedade de Deus, ou se queremos ser senhores do mundo. Ao Senhor pertence a terra, o mundo e todos os que nele habitam. Vamos viver sabendo que somos criaturas e que Deus se compadeceu de nós, que não podemos viver uma vida estéril, uma vida inútil, que não podemos ocupar um lugar, simplesmente estar ali e não corresponder aos privilégios de estarmos nesse lugar. Então, que Deus abra as nossas mentes para que saibamos não contar aritmeticamente,
mas ponderar, reflexionar quantos são os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que Deus os abençoe.